Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, antes de a gente passar para o nosso entrevistado, eu queria falar para vocês do lançamento hoje do meu livro, junto com outras 72 pessoas. É um livro maravilhoso, iniciativa do meu querido amigo Joel Moraes, que teve essa ideia de juntar algumas pessoas com histórias de superação. Então o nome do livro é Heróis Nem Todos Usam Capa, e que vai ser agora às 17 horas no Palácio das Artes, em Praia Grande. Então lá estarão todos os autores, e se você tiver interesse em ir, nós estamos divulgando aqui o link, ainda dá tempo de você comprar o ingresso para participar desse lançamento, e você ganha junto com o ingresso o livro autografado por um dos autores. Todos estarão lá. Se você também quiser pegar autógrafo de mais de um, todos estarão lá para conversar com você. É importante você saber que nós temos heróis no dia a dia, pessoas que têm histórias maravilhosas de superação, no caso de doença, de limitação física, de limitação intelectual, de limitação emocional, que essa sim é que impede que a gente faça as coisas que a gente quer. E tanta gente dando exemplo pra gente, gente de todas as idades, inclusive eu sou uma das coautoras, meu neto é um dos coautores, o Rafael Roldan, contando suas histórias de superação. É possível, é só nós querermos e darmos um estímulo para o nosso cérebro, porque ele está sempre lá pronto para fazer todas as nossas vontades. É preciso querer, e nós temos essas histórias para contar para você. Então, hoje às 17 horas, no Palácio das Artes, lá na Praia Grande, nós esperamos vocês para que você possa curtir com a gente esse lançamento, que é uma ideia maravilhosa, um lançamento inédito no país, ideia do meu querido amigo, agradeço aqui, Joel Moraes. Até daqui a pouco estaremos juntos. E agora eu vou ler uma poesia para vocês, uma poesia maravilhosa e que encerra uma mensagem muito importante. Teus brinquedos. Estranhas sensações incitam a alma quando algo observado nos faz viajar no tempo, nos leva de volta ao passado. Ainda ontem, olhando as prateleiras no dormitório de meu filho, onde se enfileira a coleção de réplicas de seus carrinhos, a recordação me apresentou imagens já desvanecidas no tempo. Recordo que esses brinquedos há pouco eram objetos e companheiros de seus sonhos de criança. Naquele tempo passado, sua fértil imaginação parecia dar-lhes vida. Subiam e desciam rampas, executavam curvas incríveis, corriam como foguetes por estradas imaginárias. Carregavam em seu interior os anseios da criança. Hoje, ao vê-los ali imóveis, parecem tristes figuras sem vida. Ao rever aquelas imagens eternizadas na consciência, uma esperança sensibilizou minha alma. Gostaria de ver a doce imaginação de outra criança fazendo com aqueles brinquedos deliciosas travessuras. Somente assim, no arcabouço dessas melancólicas figuras inanimadas, seria albergada a energia de uma nova vida, que duraria o tempo exato da infância de outra criança. Essa poesia aqui faz parte de um livro que se chama Reflexões sobre a Vida. Essa fotografia aqui é na Praia da Baleia, lá em São Sebastião. E o autor é uma pessoa multi. Ele é arquiteto urbanista, como ele me disse, é artista plástico, pinta telas muito bacanas, escritor, poeta e, olha, fotógrafo. Ele que fez essa foto. Ele está aqui com a gente e é autor dessa poesia maravilhosa que, um terno chamamento, nos diz que um brinquedo só tem vida, só tem sentido
quando está na mão de uma criança. E as crianças crescem, elas viram adultos. E aí, então, é necessário passar aquele brinquedo para que ele tenha vida para a mão de outra criança. Olha que coisa linda, que mensagem social maravilhosa. Então, eu estou aqui com o meu amigo Santiago Gonçalves Arias. Boa tarde, Santiago. Um prazer enorme estar aqui com um poeta. E um poeta tardio, né, Santiago? Tardio. Você começou a escrever há muito tempo? Quanto tempo você está escrevendo? Esse é o primeiro livro do Santiago, primeiro de muitos. O prefácio é da Ana Saqueto, que é uma das nossas acadêmicas aqui de Santos, da Academia Santista de Letras, né, a cadeira número 4, e ela fez um prefácio maravilhoso sobre o Santiago, que fala bem o que ele é, né? E ela nos diz que esse é o volume 1, é verdade? É o volume 1, é verdade. Eu comecei, de fato, a escrever bem tardiamente, já entre os 55 e 60 anos de idade, e comecei escrevendo contos e fábulas, que um determinado conto que eu estava escrevendo, eu percebi que tinha um quê de poesia, e acabei transformando, colocando novas palavras e dando uma configuração de poesia, e acabou se transformando numa poesia bastante bonita. E aquele foi um tipo de como se tivesse acionado um interruptor que iluminou um ambiente dentro de mim que era desconhecido até então, que foi o mundo da poesia. Eu tenho, na verdade, um precedente na família na poesia, que é a mãe do meu pai, que era uma poetisa muito querida e conhecida lá na cidade onde ela nasceu e viveu a vida toda, e o meu próprio pai, que também escrevia poesia, e eu não sabia, eu fiquei descobrindo que ele escrevia poesia após o falecimento dele. Descobri uma pasta onde ele tinha bastantes poesias muito bonitas. E foi assim que eu descobri que ele também escrevia poesia. E me parece que... penso que talvez seja depois do falecimento dele que você começou a escrever. Depois do falecimento dele. E eu penso que talvez isso seja pode ser uma linha hereditária da qual eu faço parte. Eu imagino que seja isso. E veio daí, então, a questão da escrever poesia para mim. Já bem tardiamente, mas veio. E de lá para cá, quantas poesias você já escreveu? Tem mais de 1000 poesias. No início, quando houve esse clique, digamos assim, escrevia muitas poesias, diariamente praticamente escrevia poesias. Depois, com o tempo, parece que foi se esgotando um pouco, mas assim mesmo continuo escrevendo poesias constantemente, né? Foi assim, basicamente, que surgiu. E é engraçado que nós até já conversamos muito sobre isso, né? É muito bom conversar com você, porque você sempre mostra porque a gente acha... a gente, às vezes, comete um erro, que é pensar que as coisas são dom, né? Então, eu tenho dom, já nasceu com dom, eu não tenho dom, e aí a gente se fecha para essas emoções, né? Emoções que você resgatou depois dos 50 anos, e principalmente depois do falecimento do seu pai, que você nem sabia que ele era poeta. Quer dizer, sabia. Então você já tem aí uma herança maravilhosa aí, vindo de geração em geração, que talvez você não tivesse descoberto que tinha em você, sim, sem ter descoberto que o seu pai já era poeta. Também. Que, aliás, os espanhóis são exímios escritores e poetas, né? Cervantes e por aí vai, né? Maravilhosos, né? É bastante. Eu, lendo o seu livro, até nós já tínhamos conversado sobre isso, que normalmente o escritor prefere escrever. Ele não gosta de falar porque ele entende que já está tudo escrito ali, né? Sim. E no seu livro nós temos o porquê, né? Sim. Você escreve o porquê, né? E aí eu vou perguntar para você, por quê? Então, assim... Deixa eu dar uma... pode... Porque você é escritor, você não é palestrante, então você escreveu. Logo no início do livro, eu dou uma explicação assim, bastante singela, é mais ou menos assim. Certo dia, sem nenhum motivo aparente, frases em minha mente começaram a surgir. Eram versos de conteúdo profundo, permeados por uma sensibilidade difícil de explicar. E foi basicamente assim que surgiu. Como eu disse, os meus primeiros escritos foram fábulas e
e contos, né? Eu nunca tive propensão a escrever, a não ser memoriais descritivos e justificativas de soluções arquitetônicas. Sim, porque você é arquiteto urbanista, então era aquele formato. Pela minha formação, né? Me formei na FAUST em 77, desde então eu trabalho na área, né? Era o poeta dentro de uma forma de arquitetura. Exatamente. E que agora escapou. Exatamente. E foi assim que surgiu essa fase de escrever poemas, né? Para mim foi uma completa novidade. Eu nunca esperava que isso viesse a acontecer. Foi alguma coisa assim inédita para mim, né? E o que representa para você escrever? Então, é uma forma, para mim, hoje escrever é uma necessidade, se tornou um hábito. Escrever é uma forma de você tornar perene ideias, pensamentos, sentimentos, que se não forem escritos acabam se perdendo nos nossos afazeres diários, né? Nos nossos compromissos diários. E nós temos uma memória bastante complicada, né? Eu, pelo menos, tenho. Quando, às vezes, temos alguma ideia, algum pensamento interessante e que nos dá vontade de escrever, mas aí chega a senhora memória, e geralmente acompanhada da preguiça, e nos diz assim, não escreve não, deixa que eu guardo para você. E a gente acaba aceitando aquilo, concordando em que a nossa memória guarde aquele fato importante para nós. E, posteriormente, quando vamos consultar a memória sobre aquilo, ela nos diz, na maior cara de pau, eu não lembro, né? Então, eu acho que escrever deveria se tornar um hábito para todos nós, né? É uma forma de resgatar, de reviver momentos importantes da nossa vida, momentos sensíveis da nossa vida que vão ficando no passado. E que às vezes verbalmente não dá tempo, ou a gente não consegue falar. Exatamente. E te motiva também, eu sei que você tem filhos e netos, deixar alguma coisa do seu pensamento para eles? Sim, também, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma... Assim como seu pai deixou um legado intelectual, sim, e que você só descobriu depois que ele, sim, morreu, é uma forma dele estar sempre perto de você? Sim, sim. Talvez isso tenha te motivado para você deixar também para o seu filho, para os seus netos. Também, não deixa de ser uma herança, né? É uma história de vida. Você parece que você faz um diário para o seu neto. Como é que é essa história? Eu faço, não deixa de ser um diário, né? Como é que se diz? Experiências deles, vivências deles eu costumo transformar em poesia. Inclusive o meu neto mais velho, Está com quantos anos? Ele tem completou 6 anos, é João Vitor. Eu já fiz um livro para ele de poesias, de coisas do dia a dia dele, de coisas que acontecem, que eu acho muito bonitas e acabo transformando em poesias. Olha que beleza, uma maravilha. E o segundo, pequenininho, também... Coisas que você se perderiam, né, se você não... Sem dúvida nenhuma, se perderiam. E no aniversário dele de 5 anos, eu presenteei a família dele, na verdade, né, e a vários amigos que participaram da festa com um volume desse livro, que é Momentos Inesquecíveis, o nome do livro, do João Vitor, né? E aí foi isso aí. E ele, agora 6 anos, ele sabe, ele entende, claro, mas isso você sabe, você tem ideia de quando ele for mais velho, quando ele for pai, quando, sim, ele for avô, isso aí vai ser um tesouro que... É uma recordação muito bonita da infância dele. Da infância dele, do avô, da cumplicidade do avô, sim, que acompanhou todos os passos dele. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Não tem preço para o emocional da criança, sim, porque a criança... eu sempre falo que as pessoas dão muita importância para o que é acessório e para o que é essencial, sim, não se dá importância. A criança ela precisa desse colchão afetivo. E o colchão afetivo é justamente a atenção que os avós, que os pais dão para os pequenos problemas da vida dele ou dela, né? Sim, sim. Que as pessoas estão sempre com pressa e às vezes não dão a importância. E às vezes no momento você não pode falar por alguma contingência, porque o tempo às vezes esmaga a gente, mas você deixando o relato escrito, puxa, vovô prestou atenção. É verdade. Não é? É verdade. Por que você escreve poesia?
Então, a poesia é uma manifestação estética do sentimento e da alma. É uma forma de expressar nossas vivências. Além das nossas vivências, como é que se diz? Eventos naturais, como, por exemplo, um pôr de sol, a lua, as estrelas, o temporal e até mesmo experiências metafísicas, né? A poesia, ela é senhora de um ambiente plural que não exclui ninguém. Aceita qualquer tipo de leitor, independente de nível social ou cultural. Geralmente o que nos exclui da poesia, do ambiente poético, são os nossos preconceitos. Esses nos excluem fatalmente do ambiente poético. E eu entendo que quem procura emoções verdadeiramente humanas vai encontrá-las. As emoções que eu digo humanas, eu não me refiro a emoções decorrentes como é que se fala? Da adrenalina, né? Essas são emoções mais do gosto do instinto. Nada contra, eu acho que são emoções que também têm que ser vivenciadas, né? Mas são emoções da vida física. As emoções que eu me refiro são emoções do mundo mental, do sentir. E essas se encontram fartamente na literatura e na poesia. Outra coisa que eu considero a poesia é que ela é atemporal. Ela une os tempos, ela une o passado, presente e futuro. E ela une os tempos no momento em que está sendo lida, e a gente consegue experimentar as emoções que o autor da poesia imprimiu àquele texto, essa dinâmica da poesia. Quando eu fiz letras, nós estudamos teoria literária num livro alemão do René Wellich, e na época nós estranhamos muito que a professora de literatura falou para a gente que tudo que a gente lê e entende num determinado texto de arte, sim, seja poesia, seja prosa, enfim, até num quadro, até sim, numa música, sim, né? Todas as formas de arte, tudo que a gente entende, tudo que a gente sente está lá. Sim. E tem a ver exatamente com o que você acabou de dizer, com as vivências da pessoa, sim, porque aquilo, a arte é uma forma de evocar na outra pessoa as memórias que ela tem, sim, né? Sim, por isso sim, que é perigoso, né? Até houve uma discussão bastante acirrada sobre isso, de que você exponha uma criança a determinados estímulos artísticos, sim, porque você não sabe o que você vai evocar nessa criança, você não sabe as experiências pelas quais ela passou, e ela não pode ela não estar numa situação psicológica, emocional, amadurecida o suficiente para conseguir interpretar e superar aqueles sentimentos negativos ou positivos que sejam evocados pela arte. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a arte evoca nas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não vai responder nesse bloco. Você vai responder no próximo bloco, que nós continuamos com esse maravilhoso artista que é o Santiago. Ele vai ficar pensando na resposta e vocês vão acompanhar o nosso intervalo. A pergunta é a seguinte: e depois da pergunta que ele responder, nós vamos ler mais umas poesias dele que são maravilhosas. Os escritores e os poetas preferem escrever a falar. Como é para você mostrar suas poesias para os leitores agora que você está lançando um livro? Vocês fiquem aí que a gente volta já já.
voltamos ainda com o Santiago, porque, olha, ele vai ter que voltar mais vezes, porque é muita coisa boa. E antes dele responder aquela perguntinha que nós fizemos no primeiro bloco, e ele também vai falar do livro que ele escreveu para o segundo neto, nós vamos ler a poesia que deu o título para a nossa reportagem de hoje, nossa entrevista de hoje, que é Calçada da Minha Infância. Leito de ladrilhos irregulares, altos e baixos, motivo de meus tropeços infantis, acolheram meus pés descalços em minha infância feliz. Palco de tantas brincadeiras afáveis, tantas peladas de rua, tantos jogos de queimada, tantas corridas de bicicleta e jogos de taco sem par. Ainda guardo na memória as marcas esbranquiçadas, impressas em teus ladrilhos pelas rodas do carrinho de rolimã, marcas silentes que o tempo apagou. Ainda ontem, após muitos e muitos anos, o acaso me levou àquela velha calçada. Continua a mesma, pouco mudou. A impressão sentida foi que me reconheceu. Senti um leve tremor. Tenho dúvidas se foi dela ou meu. Eu feliz segui meu caminhar. Porém, uma lágrima furtiva, a saudade me fez derramar, e ela, como se revivesse um instante do passado, ávida, absorveu. Assim foi durante a infância. Após uma topada, uma unha arrancada, algumas lágrimas de dor para o seu leito rolavam. Pressurosa, ela as absorvia. Era um preço a pagar. Ah, doce caminho para os segredos da vida. Quantas recordações, quantas saudades guardadas na memória, retidas na alma criança, ainda vivente em mim. Muito linda, viu? Por isso que tem que vir mais vezes, linda demais. Obrigado. Eu acho que a gente tem que cultivar essa criança, não é? Sempre. Eu acho que sim. É importante. É importante. Porque às vezes ela fica triste. Aí a gente está triste, mas não é a gente, é a criança, que a gente não deixa viver. É verdade, é verdade. E aí, como é que é essa história desse segundo livro? Aí depois você vai responder a pergunta, como é que o escritor que prefere escrever divulga seu livro? Mas e o segundo livro do Neto? Então, como é que é? O segundo livro do Neto está no forno, como se diz, né? Eu continuo ainda escrevendo. Como é o nome do segundo neto? É Luiz Felipe. Luiz Felipe. João Vitor e Luiz Felipe. Ele tem completou 3 anos agora. 3 anos. E estou escrevendo... continuo escrevendo várias poesias também do mesmo tipo, né? Das vivências dele, das relações que a gente tem com ele. E eu espero para breve ter esse livro, para ver se até os 5 anos de idade dele eu consigo também imprimir mais vários livros para distribuir para os amigos e para a família que comparecer ao aniversário dele. Basicamente é isso. Muito bacana, bacana demais. E como é que é para o escritor? Eu tenho um neto escritor também, para ele adora escrever, fica trancado, escreve. Já escreveu não sei quantos livros, já Noite de Autágua, mas ele prefere, já teve aqui no programa, mas eu sempre que convido, estou escrevendo. Aí eu pergunto para você, como é que é essa história aí do escritor que consegue passar sua mensagem, principalmente pela escrita, ter que divulgar o livro e ter que falar? É difícil ou é fácil? Como é que é? Eu acho... Ou é um aprendizado, como tudo na vida? É um aprendizado, na verdade, né? São experiências, né? Mas eu, por exemplo, prefiro escrever a falar, né? Eu acho que falar... Aliás, o seu livro está ótimo porque tem prefácio da Ana Saqueto, que fala o seu perfil, e você já pôs lá, para ninguém perguntar por quê, não é verdade? É verdade. Então, a palavra escrita, o pensamento escrito, ele está sempre disponível para que o autor possa modificá-lo, substituí-lo ou até mesmo apagá-lo, né? Ele está sempre disponível para ser julgado pelo autor. E nunca é tarde para qualquer coisa que você pretenda fazer com aquele pensamento. Já a palavra, a expressão oral, a partir do momento em que você a emite, falou, acabou. Saiu dos limites da boca, ela fica disponível para julgamentos e interpretações alheias que nem sempre são aquelas que o autor pretendia lidar, né?
Então, e aí vai aquela interpretação que a gente falou no primeiro bloco. Isso. Se você fala e o outro interpreta, ele interpreta mais de acordo com as próprias vivências do que com o que você realmente falou. Pretendia. E aí a mensagem fica meio... Aí a mensagem não fica só sua. Exatamente. Aliás, os antigos tinham aquele ditado, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Mas, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas é por aí, né? É porque é impossível você não impregnar qualquer mensagem com a sua experiência, né? Sim, sim. Então a gente sempre tem que dar. Será que aquilo é o Santiago ou aquilo é a Rosilma? Ou é uma mistura dos dois? É verdade, é verdade. Se eu sou sua amiga, eu mando uma mensagem bem, né? Uma mensagem bacana, positiva. Agora, se eu não sou muito sua amiga, o Santiago não é tudo isso, não. Mas a mensagem foi a mesma, não é mesmo? A mensagem é a mesma. Então, eu prefiro escrever por esse motivo, né? Eu acho que, como eu falei, o teu pensamento escrito está sempre disponível para o teu julgamento e para você modificá-lo da forma que você achar que fica melhor. Nunca é tarde, como eu disse. Agora, na questão de apresentar o meu trabalho para outros leitores, até agora, somente pessoas assim de um círculo muito íntimo e familiares conhecem as minhas poesias. Então, agora, no lançamento do livro, terá outro público para ler o livro e eu sinto um certo receio, né? Porque eu não sei como vai ser recebido, nem a interpretação que será dado às poesias. Mas olha, o Santiago, o importante, e nós vamos fechar o programa assim, sim, é que existe alguma coisa que você quer falar para as pessoas. Sim, sim. Como elas interpretam, já não depende de você. Sim. O que depende é que você mandou a sua mensagem. Sim. Cada um vai receber de acordo com as suas vivências, sim, de acordo com o seu estado de espírito, de acordo com o seu coração. As pessoas mais sensíveis, mais amorosas vão interpretar essas poesias como um caminho para o amor. Sim. As pessoas invejosas, despeitadas, raivosas vão interpretar de acordo com os seus sentimentos. Mas você... Até para essas, você foi muito importante porque você está incentivando essas pessoas a pôr os seus sentimentos para fora. E quem sabe também algumas até digam, puxa vida, que bacana, quem sabe também eu não escreva um pouco do que eu penso, inspirada pela sua experiência. Olha, eu queria te agradecer muito a presença e acho que você precisa voltar mais vezes, porque tem um livro maravilhoso aqui, cheio de poesias, e cada uma tem uma história. Você estava falando para nós do livro da poesia Anônimo, que é uma homenagem aos garis, e não deu tempo da gente comentar, porque é uma riqueza esse livro, e o lançamento do livro é agora, dia 15, no Centro Espanhol. O horário... das 19 às 21 horas. Das 19 às 21 horas. Vai ter o livro lá para a pessoa adquirir, ele está lá para autografar, trocar ideia, ele é uma simpatia, ele é uma pessoa sensível, é um artista, porque já a arquitetura já precisa ser artista, artista plástico, pintor, fotógrafo, tudo de bom, eu recomendo, vai voltar mais vezes. E eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você rever ou assistir se você não conseguiu assistir quando ele passou na TV. Até lá!